E aí galera do primeiro ano, beleza? Show de bola? Então galera, na aula passada eu fiz a correção da prova com vocês, né? E a gente vai estar agora entrando no capítulo 6, tá certo? Capítulo esse que vai falar sobre o diagrama de fases, né? Nós vimos que as substâncias elas podem aparecer em três fases diferentes: fase sólida, fase líquida e fase gasosa. E nós temos as mudanças de fase, né? Uma substância ela pode estar na fase líquida e ir para a sólida, ou estar na líquida e ir para a gasosa, ou estar na gasosa e passar diretamente para a sólida, ou estar na gasosa e ir para a líquida, ou estar na sólida e evaporar, né? E ir para a gasosa. Enfim, pode mudar de várias maneiras, tá certo? O que a gente vai ver agora é que a maneira como isso acontece é influenciado por duas coisas, duas grandezas, que é a pressão, que no caso é a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É o peso natural que o ar faz sobre a nossa cabeça, tá certo? Essa é a pressão atmosférica normal, que é equivalente, galera, é como se fosse uma coluna de água sobre as nossas cabeças, uma coluna de água de 5 metros. Ou, em outras palavras, é como se você tivesse 5 metros de profundidade mergulhando. É essa a pressão que esse ar aqui, faz sobre a gente. E outra coisa que influencia é a temperatura. Se você mudar a pressão ou mudar a temperatura em uma substância, ela vai sofrer uma mudança de fase, tá certo? Obedecendo essa estrutura aqui, tá? Aqui eu peguei um gráfico genérico, mas que toda substância ela se comporta dessa maneira. Como é que funciona, né? A substância ela pode estar no estado sólido, no líquido ou no gasoso, né? Está em forma de vapor. Eu tenho aqui a pressão e eu tenho aqui a temperatura, que é medida em graus Celsius, né? Se uma substância se encontra aqui, ó, nesse estado 3, tá certo? E no estado 3 ela pode estar aqui, né? Ela pode ir para o sólido ou para o vapor. Estado 3 aqui, ela pode ir para o sólido ou para o vapor. Se uma substância está aqui no estado 1, né? Aqui no 1, ela pode ir para o sólido ou para o líquido. E se uma substância está aqui no estado 2, passando a moto mesmo agora, ó, se ela está no estado 2, ela pode estar no estado líquido ou no estado vaporoso. Essas curvas aqui, né, elas têm um nome. Por exemplo, essa curva aqui, ó, que começa na 1 e vem até aqui, ela é chamada de curva de fusão. É aquele em que a substância vai se fundir, né? Essa curva 2 aqui, ó, que começa aqui e vem até aqui, é chamada de curva de vaporização. Beleza? Curva de vaporização. Quando a substância está no estado líquido e pode virar vapor. E essa curva 3, 3 fiz ainda não, vou fazer a 3. A curva 3 é a curva de sublimação, tá bom? E aí é óbvio que dependendo da substância, esse gráfico, essas curvas elas podem estar mais para cá, ou mais para cima, ou pode ser uma reta. Enfim, tem uma série de coisas que influenciam, né? Existe um ponto bem aqui, galera, que é chamado de, vou colocar bem aqui o nome dele, ó, ele é chamado de ponto triplo ou ponto tríplice. É uma temperatura, é uma condição de temperatura e pressão que permite que a substância possa ir para qualquer uma das três situações, tá bom? Ela é única, depende da temperatura e depende da pressão que está envolvida na substância. Por exemplo, se for a água, a gente tem uma temperatura e uma pressão específica para o comportamento da água. A gente sabe que a 0 grau ela congela, a 100 graus ela evapora, isso na pressão e temperatura normal. Se eu tiver um lugar em que a pressão está muito alta, por exemplo, 108 a pressão maior do que a pressão normal, a água ela vai ferver a 108 graus e não a 100, que nem é lá na panela de pressão. E isso vai mudando de acordo com a substância, né? O álcool é de um jeito, o mercúrio é de outro e por aí vai. Eu vou pedir que vocês façam uma leitura, galera, dessa página 110
tá certo? Tem mais algumas informações aqui anotadas, mas o resumo do que tem escrito aqui é isso que eu falei. E aí aqui em cima tem um exercício resolvido. E eu vou pedir que vocês façam essa questão aqui, tentem fazer nessa questão, que é a questão que está na página 111, a questão 109, beleza? Então, essa é a questãozinha aí, peço que vocês façam uma leitura, tentem resolver essa questão. Na outra aula eu vou corrigir essa questão aqui e a gente vai entrar na análise de cada uma dessas situações, beleza? Vamos ver as curvas os pontos de equilíbrio líquido para o sólido, vamos ver os pontos de equilíbrio aqui, ó, aqui na frente, líquido e vapor, e mais lá na frente a gente tem, cadê, pronto, a evaporação, enfim, então vamos analisar cada uma dessas situações, beleza? Tem equilíbrio sólido e vapor, aqui é só para a gente ter uma noção do que a gente vai estudar, beleza? Então peço que vocês façam uma leitura aí e tentem resolver uma questãozinha em cima do que eu falei aqui, tá bom? Na outra aula eu corrijo essa questão e a gente de fato entra, se aprofunda em cada uma das situações, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu! Qualquer dúvida já sabe, é só entrar em contato comigo aí, tem várias formas. Beleza? Tchau!